Meu nome é Djamar, esse é o canal Noto Conversê. E aqui hoje nós vamos falar de curiosidade. E o curioso é que ontem, chegando na padaria, enquanto o pão não saía do forno, eu puxei assunto com a atendente. E eu descobri uma coisa interessante. Ela não sabia nada do que eu estava falando. E eu puxei um assunto tão simples, porque é relativo à história em quadrinho, que era muito moderna, mesmo sendo antiga. E a revista era os Flintstones. Ela falou, não, nunca vi falar. Eu falei, os Flintstones é anterior ao Jackson. E é o mesmo autor, Hanna e Barbera. Aliás, autores, né, que são dois. Ela falou, não conheço nenhum nem outro. Foi engraçado. Aí eu comentei que o Jetson, há mais de 50 anos atrás, ele conversava com o patrão dele olhando para uma TV, como se tivesse a webcam. Mas nem o celular era comum que para a webcam. Mas o Jetson chegava em frente à televisão dele e dizia, seu Wildo, hoje eu não vou trabalhar não. Aí o seu Wildo de lá já, George, você tem que vir para trabalhar, George. Aí eu fico imaginando como é que pode uma coisa dessa. E também tem os Flintstones, né? Que também fazia muita referência, né? Não ao futuro, né? Mas a essas brincadeiras, né? Usando os animais e tal. E aí? Os Flintstones, eles tinham um carro, e o carro tinha, né, um fundo falso, e a roda era a perna do Fred. Então o Fred corria e o carro se movia porque a perna dos Flintstones que era o movimento. Mas o carro tinha roda. Interessante é isso. Uhum. Era da idade da pedra, o carro para andar corria, né, com a canela do Fred, e no entanto já existia a roda. E é engraçado também que eles usavam os animais como ferramenta, né, como faca. Eles brincavam muito com os animais, né? Usando essas referências, né? Uma faca, um martelo, um guindaste, que eram os dinossauros, né? Era bem, muito inteligente, né? E como eu disse, né, tanto o Jackson como os Flintstones representavam épocas diferentes, né? Então, o Flintstone era a época antiga, né? E o Jetson era a era moderna. Então os Jetson, ao contrário dos Flintstones, dos veículos, eles já tinham um carro movido a energia, né? Os Jetson passavam de um espaço para o outro nos veículos e tudo lá era relativo, né, a robô, era muito robotizado. Então tu vê que há 50 ou mais anos atrás havia intuitivamente, vamos dizer assim, um prognóstico do que viria no futuro. É interessante isso, não? E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Luiz, né? E, cara, é interessante, como hoje estamos falando sobre curiosidades, né? E como vocês estavam aqui conversando com um amigo de Djamar, ele falou, né, dos Jetson, dos Simpsons, dos Flintstones, e também tem os Simpsons, né, que, né, uma outra curiosidade muitas previsões futuras, né, de coisas que viriam a acontecer. Os desenhos, os Simpsons já mostrava, e as próprias Torres Gêmeas foi mostrado nos Simpsons que aquela referência ia ocorrer e depois realmente aconteceu. A nota de dólar também, o triângulo, né, na nota do dólar também, isso também houve muitas brincadeiras com o futuro. E Nostradamus também, ele falou muito sobre isso, ele deixou muitos relatos sobre acontecimentos futuros. E pegando isso, essa é uma grande curiosidade, né, porque a gente... essa é a grande questão, né? O que vai acontecer amanhã? A gente não sabe, né? Luiz, pegando o bonde aí do que você iniciou, né? Nós temos os Simpsons. Eles também eles anunciaram o Trump como presidente. Ele vinha descendo a escada rolante, né, com uma secretária, inclusive, né, idêntica à secretária dele, mas em desenho, né? Uhum.
E não só esses desenhos animados, como filmes também. Tu vê o Exterminador do Futuro, né? O Exterminador, quando ele para numa ponte, que ele olha, tem a data certinha que a ponte, que as torres foram, né, desmoronando. E sem contar isso, a gente tem a viagem no futuro, né? Que ele veio do futuro, né, para o passado para exterminar uma pessoa que provavelmente, né, no futuro estava atrapalhando a vida deles. Aham. Então, existe uma procura enorme da ciência nessa deslocação do tempo. Antes, como tu via Nostradamus, por exemplo, ele fazia uma deslocação no tempo sem máquina, porque fazia previsões, né, e previsões que a pessoa não tinha nem nascido, que é o caso do Hitler. O Hitler, ele calculou que, né, ia nascer uma pessoa, né, que era austríaco, nem sequer era alemão, né, e que ele ia sobrevoar num pássaro sobre a França, e o pássaro ia derramar fogos destruidores. Só que o pássaro, que ele não falou pássaro, eram aviões. Aham. E os ovos do pássaro é exatamente as bombas que caíram sobre a França. Só uma parte, é porque essas pessoas, elas viviam à frente do seu tempo. Verdade. Então, ter essa visão à frente do tempo, isso assustava as outras pessoas que não entendiam esse conhecimento. Então, quando eles falavam de algo que não existia para a época, que viria a ser real tempos depois, onde eles já não eram mais existentes, então falar isso naquela época assustava as pessoas. E é onde Tesla foi boicotado muitas vezes, né, porque ele apresentava, né, coisas que jamais as outras pessoas não compreendiam, e que hoje muitas invenções são aproveitadas, mas porque hoje o tempo é propício a essa tecnologia que lá no passado não existia, era bem no começo. Verdade. Né? Se você prestar atenção, os livros, os filmes, as músicas, os profetas em si, né? Eles vinham como anunciando, né, determinadas coisas que iam acontecer. Então, determinadas coisas vêm assim uma mensagem divertida, né, ou até científica, de repente, que é o caso eram os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas, vamos dizer, Erich von Däniken. Ele achava que muitos dos deuses, na realidade, não eram deuses, eram astronautas. Então, para aquele povo, eles achavam que eram deuses. Sim. Não precisa ir longe. O português, achando, né, que os índios deveriam passar para o lado deles, em vez de ficar do lado dos franceses, né, ele jogou álcool no chão, riscou o fósforo, acendeu o álcool, né, e falou para os índios: se não me ajudarem, eu queimo todas as águas de vocês e vocês vão morrer tudo de sede aí. Quer dizer, olha só, para os índios, aquele cara era um deus. E a água, que era o álcool, pegava fogo por causa daquele deus. E daí eles passaram a chamar esse deus, entre aspas, né, de Ayanguera, que significa em Guarani, Tupi-Guarani, é deus do fogo, né? Não querendo entrar numa polêmica, né, como mais você citou hoje, né, sobre essa frase é bem curiosa, né? O Deus criou nós, Deus nos criou, ou nós o criamos. Não é? Como pegando esse exemplo, não é algo louco da minha cabeça ou da sua. É o índio se impressionando com algo que não era nada divino, era algo fisicamente, tecnicamente superior ao conhecimento. Mas isso é só uma partezinha de curiosidade, e se leva a outras questões, isso aí já é para outro momento. Que a gente está comentando são curiosidades, e curiosidades que vêm através de coisas simples, né? Coisas que, né, você nem imagina que iria acontecer e aconteceram. Entendeu? É um aviso prévio que normalmente ele pode vir
de forma alegre, feliz, como pode vir de formas trágicas, como várias epidemias ou pandemias, né, que assolaram o mundo aí, né? É verdade. Várias coisas. Por exemplo, o Oswaldo Cruz, ele achava que os ratos, né, que traziam doença, mas todo mundo ria dele. Ele achava que não. O pessoal dizia, não, que rato traz doença nada. Aí ele, muito doido, ele passou a dar, vamos estipular assim, uma quantia em real, só para ter uma ideia. Então ele pagava R$10 por cada rato levado ao instituto, hoje é instituto, né? Então cada pessoa levava um rato, ganhava R$10. O cara levava 5, levava 50 prata. Então, assim ele foi diminuindo os ratos no Rio de Janeiro. Então, pegando esse gancho do Oswaldo Cruz, que uma pessoa, né, e essa curiosidade que a gente está falando de pessoas à frente do tempo, aí como eu tinha mencionado, né, a Tesla, ele tinha essa visão, né, ele via as coisas, ele era um visionário, né, um inventor, e passar isso para as pessoas era muito complicado, né? Porque elas não entendiam o que era falado, que ele tinha que mostrar que aquilo que ele falava era possível. E para isso ele precisava de recursos, né? Porque eram coisas muito avançadas, as suas invenções. Só que ele tinha essa visão de passar isso para todos. Mas o interesse de quem patrocinava era ter recursos financeiros, né? Então ele tinha que... o interesse do patrocinador era também captar recursos. E o Tesla já tinha essa visão contrária, né? De proporcionar isso para os demais. Aí, e pegando um gancho com a modernidade, a gente também tem o que usou o nome de Tesla, o Elon Musk, né? Que criou, né, a sua fábrica, a fábrica, né, de carros, né, elétricos, a Tesla Motors, né, se não me engano. E esse também é um grande nome hoje da atualidade, não é? O que você acha? O Musk, ele é um visionário moderno, né? Porque olha só, o Tesla, que está lá no passado, via um presente, né? E hoje, no presente, o Elon vê um outro presente, um futuro, né? No caso, o presente de um futuro. Então, veja bem, ele quer fazer uma humanidade em Marte. A atmosfera de Marte é muito fina, ela não é respirável ao humano. Então, ele pretende fazer, digamos, cúpulas, né? Onde pessoas plantariam, colheriam e transformariam em alimento todo o plantio e ali viveriam. Até que daí para frente se fosse melhorando e chegasse alguma, né, chance da humanidade viver com mais comodidade. Agora veja bem que nós temos a Lua, que é próxima, e a Lua poderia ter uma base que seria trampolim. Eu acredito, em algumas coisas que eu li, que Titã, sendo uma lua, ela possui uma capacidade maior de abrigar humana do que Marte. Eu concordo, é verdade. Isso aí, os filmes têm mostrado muito isso, né? Tanto é que o filme O Vingador do Futuro, ele mostra essa vida em Marte. E essa questão do ar é exatamente abordada... Exterminador. Não, você está falando do Exterminador em outro momento. Mas eu estou falando do Vingador do Futuro, que é o que mostra exatamente Marte sendo colonizada, povoada. Só que nesse filme fala lá o ar ele é irrespirável. É verdade. Então tanto é que eles têm que usar uma cúpula, né, que fornece o ar, o oxigênio. A abordagem do filme é bem legal, porque Marte tem água, só que ela está congelada e esse maquinário ele é alienígena. Tanto é que o filme mostra toda essa questão dessas máquinas serem ligadas, mas o interesse dos governantes lá é que essa máquina não seja ligada. Quem garante que nós não somos alienígenas? Veja bem, um meteoro vindo
ao planeta Terra, ele pode ter trazido elementos que culminaram na vida. É, possível. É algo a se pensar. Então nós não somos tão terrestres como imaginamos. Né? Cara, assim, porque na verdade, Jamar, nós estamos falando tudo quando você pega desde a Bíblia, desde das Escrituras, tudo não sei se essa palavra, você conhece a palavra conjectura, é possibilidade. Verdade. Então a gente está sempre no campo da possibilidade. A gente lê, a gente acredita ou não, a gente questiona, aí a gente está falando de religiosidade, né, de ciência, então está tudo dentro do campo da possibilidade. Então é uma possibilidade a vida, né, ser gerada. E o que garante também que essa vida não pode ser levada e cultivada ou criada ou gerada em Marte? E quem sabe, para o futuro, os verdadeiros alienígenas somos nós. Somos nós. Veja bem, essas naves que nós supomos que vemos e tal, tanto elas podem ser avanços tecnológicos atuais, como elas também podem ser nós voltando do futuro para melhorar alguma coisa no passado, que é exatamente a ideia do Exterminador do Futuro, que eu confundi com o Vingador. Então, olha só, nós partindo para Marte, de repente teremos chance de ir para Titã. Quem sabe de Titã a gente vai para tal lugar. Olha só que a próxima galáxia é longínqua. É exatamente Andrômeda, mas é milhares de quilômetros de luz. Aí, só para pegar aqui, então voltando ao Musk, ele tem essa visão. Hoje, ele é o cara lá do passado. Maluco moderno. O maluco moderno que está falando que é possível, provando que é possível e fazendo, né? Investindo, né? E sendo um dos homens mais ricos hoje da modernidade. Mas por quê? Está acreditando em algo que é inovador. Quantas vezes os Estados Unidos não mandou foguetes à Lua? Mas essa questão de explorar outro planeta é outra questão, né, cara? Aí, os deuses, entre aspas, né, pensaram assim, rapaz, a gente mandou o Tesla, mas olha só que bobeira, cara. Mandamos um cara inteligente, mas sem recurso, e agora? Não, vamos inventar um Elon. É verdade. Bom, como eu estou dizendo, o Tesla tinha um cérebro fantástico, né? Mas ele não tinha recurso. Né? Então, vamos brincar assim, os deuses falaram assim, ih rapaz, a gente errou porque mandamos um camarada com inteligência, mas esquecemos de dar recurso a ele. Vamos mandar outro. Aí manda Elon Musk, porque agora, né, ele tem inteligência e ao mesmo tempo tem recurso. É verdade, verdade. Então agora ele pode fazer o que pensa, porque ele mete a mão no bolso dele. Ele não depende de ninguém para investir nele, coisa que não acontecia com o Tesla. Né? Então olha só, um tempo atrás, Paul McCartney foi indagado por que ele gravava certas músicas, né? E ele falava, tudo que eu gravo hoje, que é condenável, amanhã vai ser ouvido e elogiado. E assim ele continuou gravando a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa que ele gravava naquela época, ele continuou gravando e ficou por isso mesmo. Então, hoje tem o Djamar e o Luiz aqui falando um montão de abobrinha. É isso aí. Mas essas abobrinhas vão fazer pessoas pensarem. Fazer várias pessoas pensar, pô, cara, os caras são malucos, mas, pô, vendo por esse lado assim, tem algum sentido. Então, se faz algum sentido, as pessoas que veem sentido nisso vão acrescentar outros sentidos em cima disso, e com um sentido sobre sentidos, alguma coisa vai surgir. O que acontece? As pessoas que têm as suas convicções, elas tentam fazer você pensar como elas. Nós temos a nossa forma de ver, mas nós não queremos que você pense como a gente quer que você analise o que a gente está falando, a nossa forma de ver, e você, por você mesmo, pense.
a respeito daquilo, se faz sentido ou não. Não quer dizer que você tem que deixar de pensar da sua maneira, não. A gente quer que você reflita e analise por você mesmo. Não porque alguém está falando algo, no caso nós, ou quem você acha que, né, tem que ser ouvido, né? O seu pastor, seja lá quem for, exemplo, né? Por exemplo, você falando de pastor, você biblicamente lê em Paulo, né, que ele diz assim, veja tudo, leia tudo, ouça tudo, peneirai e retei o que é bom. Isso aí. Então é o que você vai fazer. Tu ouve um vídeo aqui, ouve outro ali, lê um negócio aqui, faz determinada coisa ali, depois você peneira tudo e retém o que é bom, porque alguma coisa boa vai ter nisso. Isso aí. E aí eu digo, até a próxima, né? E não esqueça de, né, dar um clique aí no joinha e fazer inscrição e participar com outras pessoas, até com comentário e com ideias para o próximo vídeo. Valeu, gente! É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abração.